E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Fala, isso galera. aí, cara. Hoje um tema muito especial, trazendo aqui para vocês, né, mais uma representatividade do esporte aqui na cidade. Nosso convidado? Guilherme Otti, uma salva de palmas. Salve de palmas para ele. Cara, seja bem-vindo ao Minuto Jovem, tá? Obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente. Guilherme Otti, para quem não sabe, é o... Treinador do Sub-15 do Boston City. É isso aí. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? Sobre algumas coisas aqui. E espero que vocês gostem. Tá tranquilo? Tá à vontade? Tranquilo, tranquilo. Então é isso aí. Sentido em casa. Antes da gente começar aqui, só a gente falar dos nossos patrocinadores. Bom, a Leg Trânsito é patrocinadora aqui do Minuto Jovem, tá? Juntamente com a Autoescola Online, o grupo Leg Trânsito patrocina o Minuto Jovem. E o que é a Leg Trânsito, cara? Simplesmente a maior referência, a maior criadora de conteúdos na área de trânsito do Brasil. Educação, né? De educação de trânsito no Brasil é o maior disparado. Então, cara, você tem dúvida de como fazer uma baliza, por exemplo? Entra no canal Leg Trânsito, cara. Não Pesquisa tem lá, erro. Como fazer baliza. No momento que a gente está gravando aqui, estão chegando a 4 milhões de inscritos, então eles são... Você conhece eles? Já ouviu falar? Não. Pois é, a Leg Trânsito é o maior canal de trânsito do mundo, né? E são daqui de Manhuaçu, isso é interessante. Sério? É dica de baliza, como fazer controle de embreagem, de tudo. Aprenda a dirigir em 10 minutos. É sério? E tem uma série que eu tô participando, né? Eu estou tirando carteira, a gente até falar em qual autoescola que é daqui a pouquinho, na Autoescola Shekinah, juntamente com o Ronaldo. O Ronaldo, que é o meu professor, o Ronaldo da Leg Trânsito. E, cara, tá muito bacana. Do zero até eu fazer a prova do Detran e passar. A prova do... Ou de rua, não. né? Ou não, mas eu acho que eu vou passar sim. Tomara, vai sim. Não Tem um link como. aqui na descrição pra vocês entrarem, acessarem. Quer me ver tirando carteira? O Marquinhos, daqui uns dias tá começando também, né? De E onde boa. que você vai tirar a carteira, Marquinhos? CFC Shekinah. Cara, Autoescola Shekinah, cara. Autoescola Não tem outra Shekinah. aqui em Manhuaçu. A Autoescola Shekinah é patrocinadora aqui do Minuto Jovem. Então, velho, quer tirar a carteira? É a Autoescola Shekinah na veia, não tem como. Inclusive, a Autoescola Shekinah é parceira da Leg Trânsito nesse projeto que a gente tá fazendo, onde eu tô tirando carteira com eles. Então não tem erro, cara. Vai tirar a carteira CFC Shekinah na certa. Você gosta de dirigir? Você dirige ou não? Dirijo. De vez em quando erra algumas coisas, né? É Esquece normal. uma seta. O pessoal te xinga. Aqui em Normal. Manhuaçu eles só buzinam ainda, né? Buzina. É. E manda uns dedos lá por trás da Os janela. Mas... objetos. Não, faz uns gestos Joinha, obscenos, né? joinha, né? Então, cara, não quer passar por isso? Bom, a Autoescola Shekinah vai garantir que você tenha um aprendizado bacana, com que você estude de uma forma confortável, né? Esse mês é mês de aniversário da Autoescola Shekinah, então tá rolando promoção lá no perfil deles. Entrem em contato com eles que vocês não vão se arrepender. CFC_Shekinah, entre em contato com eles, tá bom? Tinalto Tintas é patrocinador aqui do Minuto Jovem, para fechar. Cara, tudo que você quiser em relação à pintura, à decoração em tintas, é Tinalto Tintas, não tem como. Você gostou do nosso cenário, Guilherme? Gostei dessa caneca aqui. Gostou? Mostra aí pro pessoal. Já vou levar, né? Canequinha da Tinalto é invejável, todo mundo gosta dessa aí. Então, a Tinalto Tintas proporciona que a gente tem um cenário bacana, a gente tenha sempre nosso cenário pintado, com uma decoração bacana, inclusive... eu estou em contato com o Rafael pra gente fazer algumas modificações aqui. Ele Eu conversei me com ele, contou. ele contou, pra gente fazer algumas modificações aqui. Na cidade vai ter umas coisas aí também. Vocês vão ver, vocês vão ver. Esse da cidade aí. Cidade é legal. Tô feliz, feliz. É demais da Se conta. vocês sabem o que é, vocês já comentam aí. Quer qualquer coisa na área de tintas, é Tinalto Tintas. Segue no Instagram, Tinalto Tintas Oficial. E partiu pro nosso papo, né, Marquinhos? Bora. Bom, faça as honras aí, cara. Guilherme, se apresenta pra galera, fala quem você é um pouquinho aí pra gente começar. Quem é o Guilherme Otti? Eu gosto muito do nome Otti. Então, eu sou o Guilherme, né? Sou oriundo de Manhuaçu, nasci aqui. Você é do oriundo. Oriundo, né? A Oriundo é palavra-chave, né? Já pra... nasci aqui, sou de 93, né? Sempre gostei muito de futebol, então desde que eu me entendo assim, comecei a estudar, né? Fiz educação física e logo em seguida comecei a trabalhar no SESI quando eu dei aula pro Marcos, né? Quando? Ixi, É porque eu agora frequentei o SESI muito. E eu Então, estudei no SESI pode também. ser que eu te dei aula e você não tá sabendo. 2012, 2013. Cara, mas Não. eu trabalhei no SESI muito tempo, uns 9 anos. Ah, é? Foi muito tempo mesmo. Uns 8 a 9 anos. Eu trabalhei no SESI, eu comecei no meu primeiro período de educação física, né?
e fui estagiário. A estagiário fazia tudo, né? Aí depois eu passei pro futebol, fiquei no futebol durante o tempo com o grande Wellington, meu professor. Depois saí, porque eu busquei novos áreas, né? Fui fazer especialização em futebol, a especialização em Viçosa, onde que me abriu um pouquinho de leque mesmo do futebol de performance, né? Até então mexia com escolas, né? Com o futebol. Aí depois começou a já pensar um pouquinho mais da performance do futebol. Então, basicamente isso, né? E agora eu tô finalizando o curso da CBF Academy, né? A licença B. Provavelmente ano que vem, se tudo correr como eu espero, fazer a licença A. Massa Que demais. é a licença que dá um know-how para você pegar categorias acima como profissional, né? Legal. E para trabalhar a nível de Brasileirão seria a Pro. Mas então eu tô na B ali, que é a categoria até o sub-20 e tal. O massa aqui do Minuto Jovem é que o convidado fala ouvindo um sertanejo que passa na rua, né? Um som do churros, né? Aqui é assim mesmo. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Mas eu achei bacana, você começou... Você tá com quantos anos? Hoje eu tô a sua com 29. E você já tá nessa área desde... Comecei Qual idade? com 17. Nossa, muito muito jovem. novo. Mas assim, tem aquela questão, né? Quando a gente começa com 17, eu comecei estagiando, né? Sendo estagiário de futebol, de futsal e futebol. Com 24 anos, 24 para 25, eu entrei no Boston. Que aí eu comecei a trabalhar de fato com futebol um pouquinho mais nivelado, né? Que pensa em performance da atleta. Então, anos de prática no futebol são 4 anos, 4 para 5 anos, Legal. de maneira geral. Mas quando você começou, você era jovem, né? E o sonho da maioria dos jovens é ser jogador de futebol. Você queria ser jogador ou você realmente queria para a parte tática? Aquele ditado, né? O problema era a bola, né? Eu jogava futebol, mas quando tinha bola, tinha um pouquinho de confusão. Sabe muito ali, na né? teoria. Mas assim, aí desenvolvi um pouquinho do aspecto de liderança, né? Da questão de saber organizar o treino, de saber fazer com que o atleta faça o que você quer dentro do campo, né? Obviamente a gente precisa criar conteúdos, né? Criar treinos que vão de encontro ao que você quer que o atleta reproduza dentro do jogo, né? Sempre falo que a gente tem uma automatização do atleta, não é simplesmente ir lá dar a bola e vamos fazer gol dessa forma. A gente tem uma série de coisas por trás que vão pouco a pouco conduzindo o processo do jogo, né? Massa, então, demais. é essa a ideia do treinador e foi isso que eu fui buscar. Como eu não fui da área jogador de futebol, de fato, né? O jogador de futebol já viveu aquele vestiário, viveu aquele ambiente, mas não foi o treinador. Aí ele tem uma experiência maior da vivência no futebol. Eu, como eu não fui jogador, tive que buscar meios mais acadêmicos, né? Entendi. Norteadores que são as ciências do futebol, que é a ciência de performance, ciência de treinamento, metodologia de treino, entender o processo de treino. Só que não basta isso somente para ser treinador, né? Você precisa desenvolver outros aspectos que são tão importante quanto o aspecto de dar o treino, de saber conduzir o treino, né? Aqui entra mais no aspecto de liderar uma equipe, de condução de equipe, porque no futebol, 1000 flores aqui fora, né? Mas lá dentro, muita coisa acontece, muita coisa você tem que saber lidar, ter um jeitinho correto de como fazer, aonde fazer, que horas fazer, entendeu? Senão você perde ali o controle e aí fim da meada. Aí deu ruim, né? Deu ruim. E eu acredito que a oportunidade no SESI, com você muito novo, te fez bem, né, cara? Então, foi algo profissional, né, pra mim. O que aconteceu? Eu iniciei muito cedo e isso fez com que eu criasse um pouquinho de maturidade, de saber o que fazer, como fazer e aonde fazer, né? O SESI, ele foi muito importante na minha vida, por quê? Porque eu me tornei professor. Quando a gente vai para um ambiente de base no futebol, você vê que até no profissional chamam o treinador de professor, né? Porque de fato ele é o professor. De fato é o que ele ensina que vai ser passado, ele ensina a jogar, olha, o jogo é assim, o jogo é assado, como nós vamos fazer. Então, assim, foi muito importante para o processo de Guilherme virar professor, né? Guilherme, professor, treinador. E aquilo ali tá tudo dentro do que a gente quer. Professor, treinador.
Você não é treinador se você não for professor, né? Eu tenho um amigo meu que brinca assim, mas eu não tenho diploma, eu não sou professor. Mas o que a gente quer dizer professor? O cara que ensina. Sabe ensinar. Né? Sabe ensinar, né? Professor não somente é a questão do diploma, né? De ter o diploma na mão. Mas quando a gente se trata do futebol, muitas das vezes são as pessoas que jogaram futebol de fato, que tiveram a maior vivência naquele ambiente. Então eles se tornam treinadores, professores, porque eles ensinam aquilo que eles aprenderam durante a carreira. A liderança é isso, né, cara? Você já vê a pessoa como líder, é muito bacana. O papel de liderança, assim, talvez seja o ponto principal a ser trabalhado, porque a liderança, ela entra em vários eixos, né? Quando você pega a liderança mais calma, a liderança de, às vezes, um treinador mais bruto, um treinador que não conversa muito com os atletas, né? Na categoria de base, tem uma certa gestão de uma forma, no sub-20 outra, no profissional outra, totalmente diferente, né? Se tratando de adolescentes, adultos, né? Então, e profissionais, de fato, que trabalham e vivem daquilo ali, e você precisa estar usando isso para poder fazer com que eles se motivem diariamente. Então, a liderança está muito além do que os olhos podem ver, né? Então, eu penso que a liderança talvez seja algo que muda o futebol de fato. Porque eu sei dar treino, ok, mas eu sei liderar aquilo. Vou ficar um ano com aqueles moleques ali, quando eu falo no 15, né? Eu sei o que eu vou fazer durante esse um ano, é somente dar treino, somente isso. Né? Porque humano e atleta, eles não andam em caminhos diferentes, eles andam no mesmo sentido. Quando você separa, aí fodeu. Então, ser líder é muito mais do que fazer a gestão do atleta, é fazer a gestão do ser humano em junção com o atleta para que faça com que aquele cara suba, né, e cresça. Que massa, tem a parte emocional, né, e tudo mais. Isso, tem essas questões emocional. Mas assim, cara, hoje no futebol, quando se pensa em questão emocional, por exemplo, esse ano, trabalhei com uma profissional lá no clube que foi sensacional o trabalho no que diz respeito, assim, a gente falava mentalidade vencedora, né? Porque a gente precisa criar essa mente nos atletas de sede, de vontade de vencer. Então ela foi um parâmetro, uma pessoa que de fato fez com que os atletas entendessem isso. Porque ela é aquela profissional que sabe conduzir aquilo. Talvez eu não conseguiria conduzir tão bem. Faria bem, mas não faria com tanto perfeição quanto ela nos ajudou durante a competição. Eu acho que para todas as áreas na vida, principalmente o futebol, o esporte, né, que é algo que mexe com o sonho da pessoa, né? Também, né? Mais do que um plano de carreira, é um sonho, né, dos jovens pela dificuldade que existe de se tornar um profissional, né? Cara, pensa pra você ver, quando você mexe com um cara de 20 anos, é um sonho, mas talvez ele já esteja mais maduro pra aceitar o sim e o não. Agora vai mexer com um de 14 aqui. Mexe com um de 14 que tá chegando no clube pro sub-15. Então você precisa saber lidar com isso para que o atleta ele tenha total certeza que não deu certo aqui, pode dar aqui. Assim como, se não deu certo, eu tenho outros caminhos. Muitos atletas estão ali e não vão virar jogadores profissionais de fato. Por quê? Porque o funil é muito difícil de se passar. Então eles precisam estar preparados para as outras áreas da vida. E eu falo que o futebol é uma escola não só de futebol, mas de convivência, de viver em sociedade, de saber o que dizer, o que não dizer, de saber olhar para as pessoas e ser líder e saber ser liderado, ter um líder na sua frente, saber calar, saber falar. Então, o futebol é uma escola muito grande. Trabalhar em equipe também. Né? Trabalhar em equipe. E quando você pega, assim, a maturidade de um menino de 15 anos, ele é quase... Vou falar um termo aqui que eu odeio utilizar, que é mini adulto. Hoje a gente trata no futebol os atletas com 15 a 16, 14, 13 como mini adultos, de fato. Porque a gente quer um amadurecimento tão grande daquilo ali, que as coisas aconteçam de forma tão rápida. Às vezes... Consciente demais, né? Eu quero que esse cara pense como... E às vezes a gente ultrapassa etapas. Por esse motivo, a gente tem que saber muito.
ser humano, atleta e unir isso aí. Bacana. Porque senão, de fato, a gente coloca pessoas no mundo frustradas e atletas, posteriormente, que podem chegar lá em cima no topo frustrados também. Se a gente não souber lidar com isso tudo. Verdade. Agora, você falou de... Desculpa. Não. Você falou do profissional, a gente conversou sobre isso agora. Mas, por exemplo, na música, eu não preciso ser um cantor para trabalhar com música. Eu posso ser o cara que carrega os instrumentos, eu posso ser um produtor musical, eu posso ser o cara que conserta instrumentos. Tem outras formas de trabalhar na área do futebol sem ser o técnico ou o jogador pra galera que, cara, eu quero trabalhar com futebol. Tem outras áreas que dá pra galera exercer? Cara, então, o futebol é um meio principalmente de quem é apaixonado com aquilo ali. Porque no futebol você não tem feriado, você não tem domingo, você não tem descanso, você não para, porque aquilo ali é a sua vida. Então, a gente hoje no clube, a gente tem os massagistas, tem os preparadores físicos, tem a rouparia, tem o coordenador, tem o diretor, né? Tem o supervisor que cuida do âmbito geral, né? Então, assim, tem vários... Fotógrafo, né? Até o fotógrafo, né? Esportivo, cara. Fotógrafo esportivo, o marketing esportivo, né? O cara que faz... que sabe o que passar, o que não passar. Então não é simplesmente... Porque o meio do futebol tem essa questão. Você não pode... Às vezes você tem que saber também o que dizer, como dizer, aonde dizer. Então assim, trabalhar com o futebol não é fácil, mas a pessoa tem que gostar. Né? Às vezes você bate e volta de uma viagem, logo em seguida treina no dia seguinte, treina, bate de outra viagem. Então assim, tem outros caminhos, mas a pessoa precisa saber exatamente, eu quero ser preparador físico? Quero, então, ser preparador físico. Eu, por exemplo, eu não tinha vontade nenhuma de ser preparador físico. Dá pra ver, né? Meio gordinho. Porra. Mas eu não tinha vontade nenhuma de ser preparador físico. Eu não me vejo como preparador físico, né? Eu já me enxergava na função de treinador. Visto aquilo, eu busquei pra me chegar e não bater lá e, né, como se diz, né? Chegar lá, puta, eu tinha que estar preparado pra aquilo, pô. Se eu chego lá e não tô preparado, cara, isso daí não serve, não, já era. E é assim que funciona no futebol e na vida como um todo, né? Por exemplo, eu vou ser contratado por uma empresa, não sei, qualquer. Se eu não tiver preparado para aquela função, eu não vou servir. Ah, mas vamos te ajudar. Mas o mínimo você tem que saber. Bacana. Por exemplo, em 2018 eu era um treinador, hoje eu sou totalmente diferente, muito mais sábio do que eu faço, com muito mais sabedoria, com muito mais tranquilidade, muito mais performance de treinador. Quando você pensa nisso na sua profissão, por exemplo, você é um mediador, né? E hoje você está como mediador. Há um ano atrás você era um tipo de mediador. Hoje você está performando melhor. Quando pensa em performance, a gente vai aprendendo diariamente o que é performar nas nossas vidas. Então, assim, eu vejo que de fato a gente precisa de pessoas que saibam performar no meio do futebol. Muito bacana. Porque a performance, ela não é fácil. A performance exige cobrança. Exige mudar o cenário, estando lindo como tá. Isso é performance. Isso é querer crescer. E no futebol, a gente não pode. No futebol, como qualquer outro meio da vida. A zona de conforto tá aqui, você tem que estar saindo dela toda hora. Um passo à frente sempre. Um passo, querendo mais. Porque se você não... Até hoje eu não achei a zona de conforto. Nunca paro nela. Então, a gente de vez em quando descansa ali um pouquinho. Mas logo em seguida a gente tem que sair. Só um pouquinho, Mas né? tem que descansar um pouquinho, pô. Senão... Ainda mais o futebol, que a galera tá sempre cobrando evolução, né? Igual ele que lida com jovens de 15 anos, esse cara, o que ele joga hoje, ele não pode jogar daqui a um ano, a mesma coisa. Ele tem que evoluir, porque senão ele vai ser cobrado ou até dispensado. E a gente fala da zona de conforto, não necessariamente a zona de conforto é um lugar bom, né? Às vezes um time ou uma equipe, ela tá acostumada a viver numa desgraça, em derrotas e derrotas e derrotas. E isso também é zona de conforto, pra quem não sabe. Eu falo com os atletas o seguinte, eu criei com eles esse ano, com o Sub-15. Eu trabalhei no Sub-17, né? Eu já fui auxiliar do Sub-20, do Gilberto, puta treinador. E assim, o treinador ele é pago pra criar a zona do desconforto no atleta. Nossa. E eu falo com isso com os caras. Cara, eu tô aqui pra desconfortar. Verdade. Né? Não adianta a gente... uma pessoa, a nossa psicóloga usou com a gente assim...
Guilherme, não adianta você treinar na Disney e jogar no inferno, porra. De vez em quando, a gente tem que treinar ali no inferno pra gente poder chegar lá e saber o que é o ambiente. Então eu tô ali pra criar o desconforto no atleta pra que ele evolua. Senão o cara, pô, esse treino aqui, ó, vou dar um exemplo de treino. 8 contra 8, né, campo espaço reduzido, a gente quer criar situação de profundidade na equipe. Que é pra gente criar e finalizar. Por exemplo, eu posso dar esse treino durante o ano todo, mas como eu vou dar esse treino? Às vezes mais apertado, às vezes mais espaçado, às vezes eu vou querer alguns outros tipos de ações ali, né? Eu tenho que criar o desconforto, eu tenho que fazer o atleta pensar. Porque senão, aí acontece aquilo que você falou. Se eu deixo o atleta muito cômodo, ele não sobe, ou ele sobe e, consequentemente, não consegue performar lá. Entendeu? Ele fica estagnado, né? Ele, de fato, tô tranquilo. Entendeu? Fiz 2 gols na competição. 3 jogos, 2 gols. Não, a gente não pode aceitar o mínimo, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito, que a gente tem que querer mais na nossa vida. Eu brinco com os meninos assim, cara, talvez a profissão mais rápida de se ficar milionário é o futebol. Talvez com 16 ali você já tenha ficado milionário, pô. Ou esteja ganhando bem pra caramba com 16 anos, né? E você precisa saber disso. Mas você quer fazer isso? Quero. Todo mundo fala que quer. Mas o falar que quer e o fazer... Mas tá por onde? Né? E eu falo que o atleta ele tem que ser muito resiliente no que ele faz. Porque não é fácil, não. Os caras sofrem. Sofrem. Não é fácil, não. Ser atleta não é fácil. Então, é um compromisso, né? Sair de casa, focar em estudos, futebol. Ainda mais pra essa molecada, é difícil. Cara, não é fácil. Moleque que fica 4, 5, 6 meses sem ver a mãe. Moleque que essa semana, um atleta meu, o vô morreu, cheguei perto dele, falei, filho, vai em casa. Ele falou assim, não. Eu chamo ele de filho, né? Eu chamo os atletas de filho, né? Pelo carinho que a gente criou durante o decorrer da temporada. Como filhos mesmo, né? Cara? Porque, de fato, puta, sou eu que tô ali. Ó, não vai pra rua, pô, segura a onda. Não, eu tô ali educando, de fato, também, né? Ajudando os pais, educando nunca, né? Ajudando os pais. Né? Mas, puta, cara, o atleta vira pra mim com 15 anos e fala, não, professor, minha vida é aqui. Caraca. Minha avó descansou. Então, puta, aí você bate um choque de realidade e fala assim, caraca, tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. Tem que ser forte. Eu, no lugar dele, eu iria pra casa. Agora, com a maturidade que eu tenho, 29 anos, eu iria pra ver, entendeu? Mas cada um é cada um sabe o que quer, cada um almeja o que quer. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar lá, depois da manhã eu posso... Nunca se sabe, né? A gente, às vezes, sonha até só onde os olhos veem, né? E eu acredito que a gente não pode sonhar só até onde os olhos enxergam, porque se tiver uma parede na frente, a gente tá fudido. A gente não quebra ela. Bater de cara. Bater e não vai quebrar ela. Verdade. Como que você lida com os dois extremos, por exemplo? O cara que te chega pra ser seu aluno, cheio de expectativa, mas assim, você vê que é uma expectativa muito grande de entrar e tal. E com o cara que chega se sentindo o pior de todos, o bosta. Como que você lida com essas... O cara que chega menos motivado? Menos motivado e o cara que acha que amanhã ele vai ser o Neymar. Assim, não é muito minha área, mas é a minha área de fato. Por exemplo, a gente tem perfis comportamentais, né? O perfil do jogador, talvez... né? O jogador Marcos, ele é um perfil mais extrovertido. Pô, conversa, dá bola em mim. Você é um perfil mais introvertido. Não quer dizer que você é pior nem melhor. O que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar ele extrapolar e nem posso deixar você... Legal. Eu tenho que nivelar aquilo ali. Ou seja, às vezes no Marcos eu vou falar, Marcos, vai com calma aí, fera. Com você eu vou falar, boa, isso, vamos, que beleza, deu certo, tenta de novo. Aí entra o papel do líder. Saber como dosar né? E segurar o outro. Porque senão vira festa, né? Eu sei demais e acontece isso de fato. Isso acontece. Talvez ali não dentro do campo, mas lá fora. E a gente tem que trabalhar para que o atleta seja personalidade forte. Porque aqui na nossa cidade, num jogo de sub-15, eles xingam os meninos.
É verdade. Pô, e aí? Como que você Você tá preparado? O Marcos, talvez, pelo ser extrovertido, ele não sinta. E o introvertido? Puta, pressão, já errei a primeira, o treinador gritou comigo, Galera tá me xingando a aqui. galera tá me xingando, e aí? Como colocar esse atleta no jogo? Aí é o dia a dia. Você não consegue definir, é assim, é assado, é o dia a dia. Você tem que olhar pro atleta e falar, porra, agora eu vou ter que chegar nele e vou colar o sabão. Agora eu vou chegar nele e levantar a moral dele. Puta, agora eu vou chegar nele e ele errou um gol cara a cara com o goleiro, e aí? Então a gente tem que saber também o nivelar a cobrança de fazer com os caras, porque senão, porra, ou você bate ou você assopra. Mas tem um meio termo. Tem às vezes o momento de chegar, pô, a torcida tá gritando, xingando o cara, que o cara errou um passe, nós tomamos o gol por erro dele, eu já gritei, todo mundo puto com ele. E o menino tá lá coadinho. O que você faz? Né? Ou o menino extrovertido que foi lá, errou 2 gols e saiu. E aí? Foda-se. Amassei. Mas eu faço, me dá a bola em mim que eu faço. Mas você não fez, certo? Então a gente tem que saber nivelar isso também. Né? Bacana demais. Porque senão você perde, como eu digo, você perde o controle. E coisa que não pode perder, né, cara? Ali dentro do futebol a gente tem que saber muito o que a gente faz. De vez em quando a gente tem que ser sabonete. Tem mesmo. Porque, tipo assim, tem gente que não gosta de tomar bronca perto dos amigos. Aí ele tá num vestiário ali com 20 jogadores e tem que dar bronca no cara. Se ele der a bronca, o cara não gostar. Entendeu? Trabalhar Às bem. vezes ele nem vai falar, né? Mas ele vai guardar aquilo pra ele. Por que o vestiário é tão importante? Porque é um momento treinador e atleta. É, aquele momento É um momento você e treinador e atleta. É um momento que onde às vezes você grita com um que não gosta que grita, mas você sabe o porquê e ele sabe o porquê você tá gritando com ele. Talvez você vendo aquilo acontecer, você fala, puta. Eu falo com os meninos. Eu criei uma coisa com os atletas esse ano que eu falo o seguinte. A gente tinha uma sequência de vitórias muito, muito positiva, né? Nossa. A gente teve 5 vitórias, 5 ou 6 seguidas sem tomar gol. Nossa, bacana demais. Então, cara, puta, fantástico. Aí tomamos 3 em casa, o time apagou. Os meninos chegando, esperando o treinador chegar, chutar a porta, gritar, vai. Eu cheguei e falei, rapaziada, a gente vai ter uma conversa, e essa conversa é uma conversa para que vocês levem para a vida de vocês. E eu fiz eles refletirem sobre aquilo que aconteceu no jogo, né? E óbvio, eu queria extravasar, eu queria gritar, mas o pior já tinha acontecido com eles. Puta, eles estavam lá embaixo, jogados lá embaixo. E se eu brigo com eles, puta, eu vou afundar mais, eu vou tampar a cola. É hora de, puta, vou resgatar. Vou fazer esses meninos pensarem no que aconteceu e no que fizeram. De fato, são os atletas e o treinador. E agora, vamos refletir sobre essa merda que a gente fez aqui hoje. Falei palavras-chave, palavras difíceis. Tem que saber, né? Usar as palavras. Palavras difíceis que eu digo assim, duras. Muito duras, que vai bater, o cara vai, porra, fiz merda. Mas ele precisa sofrer aquele luto, porque eu preciso desconfortar ele. Se a gente perde de 3 dentro de casa, eu chego pro atleta e falo assim, nós jogamos... E aí? Deixei ele ali. Aí entra aquela questão, como fazer, aonde fazer e a hora de fazer. Né? Poderia ter chegado gritando. Eles iriam... Tanto que teve pai de atleta que me mandou mensagem. Pô, professor, tirei o chapéu pra você. O treinador antigo do meu filho humilhava ele. Falei, não, cara. Obrigado pelo elogio. E cortei a conversa ali. Né? Porque, assim, a gente não sabe a realidade do outro. Mas, teve um momento que eu precisei gritar? Teve. Mas tem um momento certo, né? Tem um momento certo. Entendeu? Teve um momento de sair, gritar no vestiário, falar que vocês estão de sacanagem, vocês não querem correr, pô, tá ruim. Mas tem um momento de saber também, opa, vamos tirar o pé aqui que os caras já estão lá embaixo. Já sentiram demais. Já sentiram, tomamos 3-0 em casa. Estão desconfortados. Né? Depois de 6 jogos, confiança lá em cima, tum. Não toma gol, time que não toma gol, pô. Time jogando bem, amassando adversário. E aí? Chegar e tomar 3-0. Dentro de casa. Por quê? Sober, confiança demais. E às vezes... Agora, você falou desse comportamento no campo.
Eu até comento com todas as pessoas que vêm aqui para falar de futebol, só que é o primeiro técnico, né? Nesse nível que a gente conversa aqui. Como que é lidar com você não poder dar uma caneta num cara, um chapéu, que você tá desrespeitando o adversário? Esse não, você tem que respeitar o time adversário. Eu falo com meus Como que atletas. é isso, cara? Porque eu acho Você tão gosta do engraçado. futebol arte? Eu falo com meus atletas assim, dá caneta, dá chapéu, faz os caralho, mas busquem o gol. Não dá caneta pra dar caneta. Não dá chapéu Só pra dar uma caneta. humilhado do cara. Entendi. Entendeu? Faz o que quer, faz as caralhadas, tudo que você quiser dentro do campo. Se quiser dar chapéu, lambreta, faz o que você quiser. Mas eu quero gol. Mas busca o gol. Então, assim, o atleta ele tem que ter um objetivo. O objetivo não pode ser dar a caneta. Eu quero mais que ele dê a caneta, que ele drible, que ele faça, né? Mas o compromisso tático, técnico e o compromisso da equipe é marcar o gol. Vou dar uma caneta pra fazer o gol? Tô de frente pro gol, vou dar uma caneta pra trás só pra me sentir bem? Não. Primeira equipe. Primeira equipe. Eu falo assim com meus atletas, rapaziada. Se eu tenho 10 maçãs e uma estragou, vai apodrecer, o resto todo apodrece. Por isso que eu tiro essa maçã que apodreceu. Então, assim, a gente tem que pensar primeiro em equipe. Porque quem vence é a equipe. Nunca quem vence é quem faz só o gol. Né? Vence o zagueiro que tirou a bola, vence o goleiro que defendeu a baliza, vence o volante que correu pra um caralho dentro do campo. Então, assim, a gente tem que saber que a equipe é em primeiro lugar. Se a equipe não tiver em primeiro lugar, estamos errados. Eu acho interessante essa parte, né? Porque realmente, o que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Quando existe um problema nessa área, geralmente é porque foi uma atitude muito isolada, né? O cara foi lá, deu uma caneta, não deu em nada, deu um chapéu. Você sabe qual que é o grande problema do futebol? O futebol é um esporte coletivo. Erros individuais acontecem. O zagueiro vai errar, o goleiro vai errar. E se o goleiro errar, O volante vai, o volante vai errar, né? O meio-campo vai errar passe. Mas o goleiro e o zagueiro, os laterais são fatais. Se ele tomou uma bola nas costas, o cara correu, pegou e fez o gol. Puta, fudeu. O erro dele é muito grande. O erro do atacante, se ele errar um gol, e aí? Ah, que cara errou o gol. Pô, ruim. Às vezes, se ele perder uma sequência de gols, ele vai começar a ser cobrado a um nível mais extremo. Então, assim, por isso que eu falo com os atletas, a mesma concentração que o meu zagueiro tem que ter, meu goleiro tem que ter, meu atacante tem que ter. Porque se ele tiver uma oportunidade, ele tem que fazer um gol. Então, teve um jogo, eu tirei meu melhor jogador do time. Nossa. Do jogo, porque a gente teve 4 oportunidades de gols e ele não fez. Ele saiu puto, desceu, não falei com ele. Logo depois do jogo ele falou assim, desculpa, professor. Eu falei, não, desculpa pra mim não. Desculpa pra você, porque você não estava concentrado. E a gente precisa fazer com que o atleta esteja em nível de concentração ali. A gente não. Nós precisamos criar... O atleta precisa ser atleta num todo. Entrei no jogo, eu preciso estar concentrado. Então, assim, vai muito disso também. Eu digo que o jogo é o trabalho do jogador de futebol, né? Então ele tem que estar comprometido com a equipe, ele tem que estar comprometido com os objetivos dele. É a mesma coisa o atacante errar um gol, o cara errou no serviço dele, ele vai ser cobrado. É, claro. E o jogador é cobrado pelo treinador e pela torcida. Eu penso, assim, todo treinador gosta de inventar um pouquinho, né? E eu falo com o atleta assim, o futebol é a sua vida. Por que é a sua vida? Porque tem peso. Aquela palavra tem peso. É muito mais fácil que falar que é o trabalho. O que é o trabalho? Para você é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer trabalhar com futebol. Mas a maioria dos brasileiros, hoje aqui, a maioria das pessoas que trabalham no Brasil não é satisfeito com o seu trabalho. Trabalha porque tem que sustentar o filho. Trabalha que tem que ganhar dinheiro. Então o trabalho, ele gera essa tensão. Puta, eu escolhi ser... Trabalho é um esforço, é um custo, né? E eu uso vida porque quando bate a vida... Por que você tá fazendo isso aqui? Porque isso aqui é minha vida. Então eu tenho que deixar tudo. Eu não posso me dosar. Porque eu deixei minha mãe em casa, eu deixei meu pai em casa, eu deixei minha cama boa, eu deixei meus irmãos, eu deixei minha namorada, eu deixei o dinheirinho que a mamãe vai dar. Alguns têm, outros não. É de fato, tem uns que tem menos poder e outros mais. Puta, mas tem que querer. Por que a maioria dos jogadores que chegam a nível, né, tem menos poder aquisitivo? Porque aquilo ali é a vida dele. Ele não só ama o futebol, mas é a vida dele, tá ali.
Quando ele entra dentro do campo, é o pratinho de comida dele. Massa, Entendeu? esse cara é forte. Então você tem que pensar o quê? O que eu faço? Aquilo ali é a minha vida. Porque eu trabalho até... Teve coisa... Aconteceu esse ano, eu trabalhei... A gente, assim... O Boston tá em desenvolvimento, né? Cresceu demais. Então, Cresceu assim... mesmo. E eu sou um cara assim, muito crítico. Eu sou um cara crítico comigo, crítico com as pessoas que estão em volta e crítico com os meus atletas, né? Então, eu falo com meus atletas, se eu precisar trabalhar até 3, 4 horas da manhã, eu vou trabalhar. Trabalhar não, eu vou viver, porque aquilo ali é minha vida. Que massa, cara. Isso é muito forte. Então, assim, vive aquele momento, aproveita. Aproveita. A gente tem muitas frustrações, né? Mas aquilo é minha vida. É a vida. E amor ao que você faz. Às vezes você tá puto com alguma coisa que aconteceu. Mas você vai e você fala, puta, isso é bom demais, cara. Isso é minha vida. Entendeu? Às vezes você tá puto. É o que eu puto. escolhi pra mim, né? O convidado veio e falou merda, mandou... Sua vida, sua escolha. É verdade. Vai capinar um lote, pô. Não vai Desestressa, né, pô? Sua vida, pô. Entendeu? Óbvio que nessa vida a gente quer crescer, né? É verdade. Sempre evoluir, né? Guilherme, como é que chegou o convite É do isso que eu ia Boston? perguntar. Você ia falar isso, né? Foi tipo assim, você falou que fez o curso da CBF, o curso B. Não, foi assim. Em 2018, eu sou um cara meio carudo. Foi assim. Em 2018, tava Ademir e o Paulo. Grande Ademir e grande Paulo. Puta, 2 pessoas, assim, fantásticas. E o Emerson. O Emerson era um amigo que eu fiz aqui na cidade, né? E assim, eu tava indo no Boston. Eu comecei a ir no Boston constantemente pra assistir treino. Pô, eu tava fazendo pós-graduação, né? Que eu fiz especialização em futebol. Tava indo no clube constantemente. Aí eu conheci o Emerson, conheci um pouquinho o Paulão, o Ademir, tava ali assistindo o treino, meio na rebarba ali. Um dia, eu conversando com o Emerson, chega um diretor novo, meu amigo, o Vânner. Assim... Aí um dia eu sentado lá assistindo o treino do Sub-14, conversando com o Emerson e com o treinador do Sub-14. Aí o Vânner chega e me pergunta algumas coisas. Aí eu falei, eu tô fazendo curso e tal. A Vânner falou, sério? Tal, me manda o seu currículo. Eu mandei. Aí ele, o Guilherme, vamos tomar um café. Aí fui lá tomar um café, ele sentou e perguntou. Aí eu fui contratado Nossa. pro futebol. Caraca. Fui contratado assim. Aconteceu, mas também, desde o início do Boston, em janeiro, eu fui tava lá. até maio, eu tava lá indo. E a minha intenção era, eu quero aprender com esses caras. E eu fui pra aprender. Eu tinha minha ideia formada, mas eu queria aprender. Puta, aprendi demais com o Ademir, com o Paulo. Porra. E aí eu tive a oportunidade. Aí o Vânner falou assim, não, fica ajudando o profissional na época, né? Aí eu comecei a ajudar ali, colocava uns pratinhos, tirava pratinho, fazia tudo pra todo mundo lá, né? Porque aí aconteceu do Paulo e do Ademir sair. Aí o Vânner veio e me ofereceu a categoria sub-15. Aí eu continuei desenvolvendo o trabalho que até ali foi dado como partida, porque o Paulão começou do nada, né? E o Boston tava iniciando, de fato. Foi quando? Em 2018. 2018. Em 2018 a gente deu continuidade em maio, junho, alguma coisa assim. E aí a gente terminou o ano campeão mineiro da segunda divisão. Que E massa, subimos. cara. Foi muito legal, foi muito legal. O jogo da final ali foi muito especial, né? Aqui, né? Foi legal. Teve umas coisinhas ali, teve bastante. Eu tô com medo de entornar, filho. Na verdade foi o seguinte, a gente foi campeão pelo saldo de gols nosso, né? Vocês foram campeões pelo Olha o que saldo? aconteceu. A gente ganhou de 5-3 aqui em Manhuaçu, né? Do Atlético. E a galera comemorou campeão, todo mundo entrou pro estádio, tava lotado, devia ter umas 2.000 pessoas ali. Caraca. Tinha bastante gente no dia, me lembro. Choveu, parou o pra jogo. Caramba. Parou o jogo. Tá trovejando mesmo, rapaz. Parou o jogo e tal. Aí comemoraram o título. Aí foi ver, tava, puta, não ganhamos porra nenhuma. Aí vamos lá pra enfrentar o Minas Boca lá, na segunda divisão do Mineiro. Nisso, a gente podia perder de 3-0. Nós perdemos de 2-0. Nossa, tinha que ser sofrido, né? E foi sofrido, porque aí subiu a gente, era pra subir o Boston e mais um clube. Eu não me lembro agora, mas subiu o Boston, Minas Boca, Atlético e mais um. Era pra subir 2, aí subiram 4 no final das contas. E a gente foi campeão mineiro e subiu. Caraca, cara. Foi assim, e assim... No primeiro ano, né, cara? Uma coisa fantástica assim também foi...
eu era novo, né? 24 anos, achava que era o dono do mundo, dono da verdade, né? E a gente com esse amadurecimento, e teve um cara também que me ajudou muito. Foi o Bruno, cara. O Bruno também foi, puta, legal pra caramba, Bruno Almada. Ele já era um treinador mais experiente, passou no Vasco e tal. E assim, ele falava algumas coisas e eu, puta, cara, esse cara tá maluco. Puta, e depois eu falei, Faz sentido. faz sentido. É isso mesmo. E assim, a confiança, né, da diretoria, do Vâner também. Porque não é fácil você pegar um cara de 24 anos ali e falar assim, puta, vou jogar esse cara aqui e vai dar certo. Pô, o cara... De onde... Aí eu fiquei... Aí sim, por um momento eu falei assim, cara, esses caras... Depois que a gente acabou a competição, eu falei, os caras confiaram, deu certo. Aí eu falei assim, agora tem que fazer dar certo no segundo ano. Verdade. Terceiro jogo, quarto jogo do Campeonato Mineiro, nós éramos o primeiro, eu lembro direitinho, nós éramos o primeiro colocado do Sub-15, na frente do Galo, do Atlético, do América. Aí eu subo pro 17. Fico algumas rodadas lá e a gente termina o ano, né? E terminamos o ano bem, Que massa. de fato, assim, 2019 eu lembro. 2019. Quantos anos 2019? 15. Aí 2020 foi o ano onde tudo aconteceu, né? A pandemia chegou, tudo parou. Aí o futebol parou também, né? Mudou tudo, né? Mas assim, 2021 eu voltei pro clube, né? Voltei a trabalhar lá com o Gilberto no Sub-20. Puta, o Gilberto também foi um cara assim bem legal, cara. Um cara que viveu a bola, sabe? Aquele cara que viveu a bola, sabe? Um cara muito honesto, um cara fácil de relacionamento e tal. E ele me ensinou muito nesse quesito, né? Relacionamento e tal. Ele foi um cara bem legal nisso também. E eu falo assim, e eu sou o tipo de pessoa muito observador e muito crítico, né? Então eu observo e falo, puta, esse cara aí, olha como é que ele é bom nisso. E fico observando, puta. Aí um dia eu falei, puta, o Gilberto, cara, ele leva os meninos, eles levam os atletas assim, assado. Puta, eu gostava pra caramba do jeito que ele liderava ali. E eu aprendi muitas coisas com eles nesse sentido. Depois a gente ficou ajudando ali o profissional um pouco do Ricardo. E o Ricardo resolveu me descer pra categoria Sub-15 novamente, né? E assim, a gente fez um ano legal. A gente terminou em quarto com 28 gols. 28 gols em 14 jogos, 7 gols sofridos. Muito bom. Então assim, a gente foi pra segunda fase e perdemos pro Atlético. Atlético é de onde? Atlético é São João del Rei. E é um time que tá na primeira divisão do profissional hoje, né? É um No time Mineiro. que tem um investimento bem legal também. E nesse período aí no Boston, teve algum jogo que foi frenético? Tipo assim, tomou gol, fez gol, empatou, pênalti, 5 a 3. impedimento. Aquela doideira que você fala, gente, vou perder. Não, agora vou ganhar. Vou perder agora, hein? Teve algum... Foi esse jogo que comemoramos o título. Começou o jogo 2x0, 1x0 pros caras, ou 2x0. Parou com 20 minutos, voltamos, fizemos 3x2. 3x2? Aí voltou, segundo tempo, tomamos o terceiro, 3x3. Fizemos um quarto gol, um chute despretensioso lá do meio campo, a bola chovendo, o goleiro falhou. Aí depois fizemos o quinto, aí acabou. Graças a Deus. É aquele jogo que fala, graças a Deus. Não foi fácil ali, não. Que doideira, velho. Deve ser muito frenético, né, cara? No meio do campo ali. Deve ser uma emoção pra quem joga, né? Pro técnico, principalmente, né? Nossa. Tenso, A gente tem que controlar um pouquinho os ânimos, né? Senão... Tomar um Rivotril antes. Antes eu era mais calorzado lá, né? Hoje eu tenho uns momentos de calor, né? Mas a gente precisa ler mais o jogo do que propriamente só gritar. Isso. Só gritar. Vocês gritam lá, corre, marca, chuta. Porra, Então, a gente precisa, grita, né? a gente precisa entender o que está acontecendo. Onde a equipe adversária está tentando entrar, como, né, o que está dando errado na construção, na finalização. Tem que ter aquele olhar técnico, né? Vocês estudam o time adversário antes das partidas? Guilherme está com suas pranchetas. Estudamos, E claro. como que isso é, assim, né, sem revelar nada, né? Como que é esse material na internet? Passa vídeo mesmo? Assim, a gente tem no Campeonato Mineiro que a gente disputa,
tem um grupo de analistas e eles passam os jogos da equipe dele, né? E a gente passa os nossos jogos. Ah, legal. Aí eles mandam os jogos. O que eu faço? Eu pego padrões. O jogo de futebol, ele é aleatório? Ele é aleatório, mas até o aleatório tem padrão. Né? Até o aleatório tem padrão. Ah, Guilherme, como que o aleatório tem padrão? Por exemplo, a linha de 4 dos caras, ela anda pra frente, mas deixa um zagueiro de sobra. Isso é um padrão. Mas quando ela deixa esse zagueiro de sobra, ou quando ela sobe da média pra alta, da marcação no meio campo, mais ou menos ali no meio campo, e depois sobe pro campo do adversário, ou é só no meio campo ali, ou é só no meio campo. Então quando eles estiverem aqui, isso é um padrão. Como que a gente vai entrar ali? Opa, tem um lateral ali que ele apoia muito, então tem um padrão do lateral sair, saltar e sobrar o espaço. Ah, mas o lateral salta e o time balança pro lugar da bola, né? Ou seja, o cara foi embora pra apoiar o ataque e o time balançou. Tem espaço aonde? No outro lado. Mas quando acontece isso? Aonde está o padrão? Como que nós vamos utilizar isso? Como que a gente vai romper a linha do adversário? A gente vai fazer movimento... Aí assim, entra numa parte mais... A gente vai fazer ruptura entre defensores, ou seja, entre zagueiro e lateral, ou a gente vai fazer nas costas do lateral somente? Aí entra as questões mais táticas. Um padrão ofensivo. O pontinha cortou e bateu. É um padrão do pontinha. Marca isso. Um padrão do pontinha. É aquilo que acontece no jogo quantas vezes? Ah, esse jogo ele fez isso 7 vezes. Então é um padrão. É aleatório. Ele pode pegar e cortar e bater rápido lá no ângulo. Mas como é que... Também ele pode cortar e errar. É um padrão. Padrão de cortar e bater. É um padrão dele. Vai fazer isso. Ah, ele corta pra dentro e o meio campista rasga a linha. Opa, aconteceu quantas vezes no jogo? 5. Um padrão. Padrão ofensivo. Opa, vamos ficar ligados, volante. Na ultrapassagem do meio campista. Vamos ficar o zagueiro, quando o lateral vir abordar o pontinha, você cobre um pouquinho ele na diagonal. É um padrão. Caraca, e a gente vai desenvolvendo a partir daquilo ali. Você gosta, né, de dar uns pitacos ali, você faz isso. Mas quem fica na beirada com ela. Aí, ó. Troca essa aí, seu burro. Isso aí a gente ouve. Pega essa carteira. Você gosta mesmo, né, Gosto de acompanhar. De vez em quando eu tô lá. Não... Eu vou falar que eu não gostei da mudança dos locais dos jogos onde é hoje. Que é longe pra caramba aqui na cidade, né? Cara, eu falo assim, não é longe. É que não devolve. Pertinho. Não é longe. O que acontece? A gente ficou meio acomodado ali, né? Então sai da zona de conforto, cara. Lá é muito melhor. Lá o jogo vai fluir melhor, o jogo vai ser mais plástico. Então, assim, você quer assistir o quê? Uma briga de foice ou você quer assistir um jogo de futebol? Jogo de futebol, né? Então a gente tem que pensar nisso quando a gente vai jogar. O que o cara quer ver? Você quer ver um time, por exemplo, você quer ver um time jogando ou você quer ver um time que corre, que pega a bola e corre, chuta pra frente, dá porrada? Então, assim, isso também é o futebol. Né? Pô, eu vou lá ver o jogo do Boston porque os meninos estão jogando muito, então eu vou lá ver. Eles tocam a bola, eles falam, ganhou o jogo, perdeu, empatou. Isso é o do futebol. Acontece, né? Não é que acontece. É o futebol. Você ganha, você empata ou você perde. Você não consegue mais nada ali. Você ganha, você empata ou você perde. E se já tiver algum... Eu tô lembrando do 7-1. Se já tiver algum jogo que foi... dos dois lados, que vocês perderam e destabilizou o time, perderam de muito ou ganharam de muito. Aquele famoso que você não esperava a derrota. Olha, esse ano a gente fez alguns jogos que a gente fez bastante gol. A gente teve um jogo aqui no JK, eu não me lembro a equipe, que a gente fez 5-0. Nossa. Aquele jogo que todo mundo sai feliz, né? A gente fez 5-0, mas... Ok, bacana. Depois perdemos de 3-0. Nem tão lá em cima, nem tão cá embaixo. Depois, assim, bem depois, né? Mas 5-0 como? Jogando, construindo, quebrando linha, entrando por dentro, ditando ritmo. Como que vai ser o ritmo? A gente vai segurar a bola, esperar o jogador marcar e dar a bola. A gente vai fazer ritmo com bola curta, bola longa, bola curta, bola longa, bola curta. Vai quebrar dentro, quebrar fora, quebrar dentro.
Então, tudo isso acontece dentro do jogo. O seu lateral vai bater na última, né? Então, assim, por exemplo, os caras enfiaram num 4... Os caras chegaram num 5-4-1 aqui, puta, quase que puta, assim, ó. Tinha como entrar ali. Meti os laterais lá embaixo, puxei os dois extremas pra dentro, o centroavante. Aí eu tirei um extrema, coloquei 2 centroavantes, mas um centroavante estava de extrema. Coloquei os laterais, por quê? A gente ia fazer uma saída de 3, ou seja, eles tinham um pra marcar, então ia ficar muito difícil pro cara marcar esses 3. E coloquei os meio-campistas flutuando por dentro da linha deles. Então, ou seja, se eles saem dali, né, vai sobrar algum espaço, a bola vai entrar por dentro. Eles não queriam que entrasse por dentro, mas por fora entrava. Eu coloquei 2 centroavantes, né, eu coloquei um centroavante, uma linha de 3, tinha o lateral direito aqui, o lateral esquerdo aqui, né. Esse cara era centroavante, e esse também. O que eu fiz? A bola chegava aqui, a gente metia uma bola longa nas costas da defesa dele com o meu centroavante entrando. Meu centroavante é forte, o que acontece? Ganhou bola, oportunidade de gol. Ganhou bola, oportunidade de gol. Aí você vai furando o adversário. Às vezes não dá pra ser tão, né? E às vezes você tem que principalmente fazer o quê? Frustrar o adversário. Puta, a bola tá entrando, o que tá acontecendo? Toda hora. Aí eles Entra na cabeça dele. Aí eles estão pensando assim, puta, o zagueiro vai dar longa de novo. Puta, aí eles já baixaram, o que acontece? Deu por dentro, tabelou, entrou dentro do gol. 1-0. E aí também é o jogo, né? Por trás do futebol tem muita coisa que acontece. É técnica pura, né? A gente acha que futebol é só pegar, driblar e fazer gol, mas não, tem que estudar. É importante ter os caras bons também. Habilidosos. Pois é, né? Se você não quiser fazer um sorvete e não tiver matéria-prima, você não faz, não. Fica perdido. Verdade. E os jogadores, como é que funciona hoje a peneira pro Boston? Eles te mandam, você que observa, como é que é? Então, hoje, né, tá chegando uma equipe de coordenação nova, a gente ainda não conversou os detalhes, mas eu vou te falar como é que foi esse ano. Esse ano, isso. Eu escolhi os jogadores. Eu, treinador. Eu escolhi todos os jogadores que estão no meu elenco. Aí vai vir aquela velha pergunta, tem de Manhuaçu? Tem. Né? Tem o Nicolas, 2008, tem o Rafael, 2008, tem o Matheus, 09 de Simonésia, 09. 09. Não dá pra gente ter um elenco de 20 atletas e ter 15 de Manhuaçu, não dá. Né? A gente tem um número 4 ali, 4 atletas de Manhuaçu no Sub-15, né? E outros de outras regiões, né? Mas nós temos 4. 4 é quantos de 20? Porcentagem, faz aí. 4 é um número ok. 20%. 20%. Às vezes tem mais? Tem mais. Tem ano que a safra é melhor, tem ano que a safra é pior. Mas o treinador que escolheu esse ano, né? Então eu escolhi os jogadores. Óbvio que não somente eu, Sim, né? é uma Tem a equipe, comissão, tem as pessoas que estão ali. Esse jogador dá, esse jogador aqui talvez não. Então, Aqueles assim, caras que te dão um conselho, né? Um pitaco. não é fácil escolher o atleta, não. O pessoal acha que, esse atleta é bom. É bom aonde? É bom Eu aonde? vi jogando campinho perto da minha casa. É bom aonde? É tipo eu, sou bom aonde? Sabe, às vezes as pessoas confundem. Eu via jogando lá na rua, porque o futebol de... Não confunda, né, as coisas. Porque, ele é pequenininho, mas já joga pra caramba. Aí chega lá, puta, ele joga mesmo. Mas vai competir no nível dos caras? Porque aí você pega meu zagueiro, 1,86 m, porra. Eu vi quando todo mundo odeia o Cris, o Cris joga ele gosta muito de basquete, né? Ele joga uma sacola no lixo, aí o treinador nu entra pro time de basquete, só que ele não sabe jogar nada, ele não sabe jogar nada. Tem um filme também de futebol, eu não sei o nome do filme, vocês devem saber, que o cara joga muito, aí ele é contratado pra jogar num país onde chove demais, aí ele não joga nada nesse país, nesse time. Só que no país ele não chove quase nunca. Aí ele tem um destaque, tipo assim, horrível e perde muito por isso. Acontece muito com a galera que sai daqui da região também, vai para Portugal, né, para jogar lá. Às vezes tem muita oportunidade para futebol lá
chega lá é totalmente diferente. Ah, é outro tipo de futebol. Como assim? Você tá nascido, criado no Brasil, do nada você vai pra um país que você não conhece, com pessoas que você não conhece. Os caras lá têm um jeito diferente de jogar. Não é o futebol daqui. E eu vejo assim, o futebol lá, ele é um pouco mais tático, né? Hoje o Brasil tá se criando, né? Tá passando por... Não é que aqui não seja, desculpa, eu falei errado. O futebol lá é um outro tipo de futebol. Por quê? Nós no Brasil, nós temos o improviso do atleta. Nós temos atletas com nível técnico elevado. E nós somos os melhores produtores de atletas de futebol no mundo. Porque os nossos atletas são fodidos de técnica. Bons. Né? Então o que que acontece? Para eles equivalerem ao que nós temos aqui, o que que eles tiveram que fazer? Nós precisamos ser mais fortes. Nós precisamos ser mais táticos no que diz respeito aos nossos comportamentos. Por exemplo, o Neymar pega a bola, passa de 2. A gente não tem esse jogador aqui. Mas a gente consegue tocar rápido e passar de 2. Aí eles foram criando alternativas para poder suprir essas necessidades. Hoje, ele já tem jogador que passa de 1, que passa de 2. Mas... talvez com os recursos técnicos um pouco... O Neymar agora já passa de 5. Entendeu? Mas não é que eles também são... Não, porque nós somos os melhores. No futebol nós somos os melhores. O brasileiro ele é brasileiro, diferente. né, né, Nós cara? somos os melhores, cara. Não adianta. Aí o cara Pode chega ver lá... que tá dominando o futebol europeu aí, ué. Então, nós somos os melhores. Nível técnico. Eu não acredito que tenha outra escola aí que tenha o nível técnico Seja que nós melhor que o temos. Brasil, né? E o que você tá achando do Brasil pra essa Copa? Olhar técnico. Eu acho que o Brasil é a melhor seleção que tem. Também acho. Eu acho que o Brasil é a seleção com os melhores atacantes, com os melhores defensores. Talvez os meio-campistas, talvez os melhores também. Que massa, cara. Quando você pensa assim, puta, a gente tem, eu acho que a gente tem um complexo assim, puta, o do outro é melhor, o complexo de vira-lata, né? Ah, mas o Mbappé e o Benzema e o Pogba é da França. Pô, a gente tem Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Casemiro. Rafinha, Casemiro, Marquinhos, Alisson e Ederson. E aí, velho? Quem tem isso? Não tá bom, não? Você quer o banco da seleção de atacante do Brasil? Quem que o Tite vai deixar de fora? Antony. Vai, Richarlison, vai. Pode ir buscando. Você tem aquele menino que foi pra Portugal agora que saiu do Flamengo, o centroavante bom pra caramba. É do Flamengo que ele saiu? Qual? Não foi do Flamengo, não. É o Matheus Cunha. Ah, o Matheus Cunha. Ele, É do ele Flamengo, tava, ele tava na Alemanha, né? Então, Ele tava no Leipzig. puta, você pega assim, cara. E ele tá na convocação do Tite. O nosso nível é... Tem o superior. Gabriel Martinelli do Arsenal, que não foi convocado. Tem muito jogador bom. O Gabriel Jesus tá vivendo uma melhor fase dele no Arsenal e não foi convocado dessa vez. Nós Pensa temos... só. Os nossos bancos de reserva são... Os melhores. Eu tô bem... eu tô com uma expectativa muito boa pra Copa desse ano. Eu acho que nós somos a melhor seleção. Se fosse pra... Todo mundo fala da escalação do Tite. Se fosse pra você escalar, Guilherme, qual a melhor escalação na sua visão hoje pro Brasil? E agora você me apertou, hein? Agora você me apertou, hein? Você mudaria alguma coisa na atual? Cara, eu não mudaria Você não mudaria nada? nada. Você não acha que o Emerson Royal do Tottenham merece uma chance na seleção? Cara, profissionalmente falando, eu acho que os caras da seleção ali, eles estão ali, eles são os caras pra fazerem isso de verdade, porque os caras trabalham pra aquilo ali, né? Eu não sei o que acontece lá dentro, mas se o cara não chamou, é porque tem alguém que ele confia mais ou Tem que ele alguma acredita coisa, né? mais. Não é do nada, né? Não é do nada. Por exemplo, tem jogador que você confia, pô. Tem jogador que você deixa ali, pô. Quem dirá a última Copa do meio-campista Renato Augusto. Renato Augusto, Paulinho também. Paulinho. Jogador de confiança. Baita do jogador. Paulinho era titular da seleção. O Tite fazia aqueles caras jogar que era absurdo. Paulinho, então, caralho. Tanto que o Paulinho fazia aquela entrada de segundo homem na zaga. Ele que fez é um isso? gol na Sérvia assim que o cara Então, cortou. O cara, a bola lançou vem, pra ele lança, ele entra rasgando a linha. Puta. O Tite fazia isso, pô. É um jogador do Tite. É o homem Vai de co- confiança. Vai falar que o Tite tá errado? Claro que não, pô. Com certeza. O cara foi lá e respondeu. Ah, perdeu a Copa. Perdeu pro detalhe.
A gente também perdeu em 98, Oito. né? Perdeu em 2006, que era uma Nossa. baita de uma seleção. 2006 você acha que era a melhor seleção que já teve? Ah, eu gostava, cara. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Adriano. Tinha, Adriano no auge. tinha muita gente boa ali, né? Roberto Carlos. Cafu ainda. Esse ano também tem que levar em consideração que o Neymar tá namorando, né? Então a chance é... E tá focado, né? E tem tá a chance de focado. boa. Torcer muito pra grande. ele, né, cara? Torcer pra ele, porque se Continuar na hora. a gente depende um pouquinho dele ainda. Dependência, né? Não, a gente tem. Não é que depende dele, né? Mas ele é o melhor jogador que nós temos, né? É aquele cara que, tipo assim, chama a responsabilidade, né? Ele é o cara que vai bater o pênalti quando precisar e vai fazer. E tem um peso emocional, né? Com ele no time ou fora do time, né? Tem. Vai deixar o Neymar no banco hoje? Foi Não consegue. quem que eliminou ele com a joelhada? Foi o. Zuniga, né? Zuniga. 2014 contra a 2014, não Colômbia. foi? É, bom de memória, eu não lembro. Nossa, né? Eu sou ruim de memória. Mas o time, depois que Pô, ele aquele saiu... jogo tem como esquecer. Falou que é data de. Foi Falou que é data. 2014, 7x1, não foi? Foi. Foi 2014. Foi logo depois da lesão do Neymar. Eu acho que isso que Desestabiliza desestabilizou o time. emocional né, da os pessoa, caras talvez. são. Ah, sei lá, os caras são pagos pra isso, né? Eu sou meio crítico, né? Quanto a isso. Eu sou meio Eles não podem sentir isso. Mas eu sou pago pra isso, pô. É. Entendeu? Você vai na empresa, faltou a outra. Tô triste pra caramba e não vou Tô conseguir triste, hoje eu não vou fazer. render, pô. Assim, futebol é futebol. É um jogo de emoção, né? Mas tem que se controlar. E é o que você falou, o Brasil tá bem preparado. Tem os dois melhores goleiros. O Alisson e o Ederson, pra mim, são goleiros fantásticos. Estão ali na prateleira alta. Né? Zagueiros, bons zagueiros também. Eu acho que o Brasil tá precisando de laterais. Tá precisando ver uma nova geração. Ah, cara. É aquele negócio, né? Não dá pra ser tudo perfeito, né? Copa do Mundo que a gente ganhou também, nem tudo era perfeito, né? A de 94, então, tem que... De 94, então que eu digo. Se um baixinho fazendo gol e Bebeto mandando bola, Tafarel agarrando tudo. E fora os outros que estavam lá E você presentes. torce pro que time? Aí... Cara, É o Galão. eu torço pro Boston. eu sabia. Eu vi que ele vai- Até chegar o Boston era outro, mas hoje eu Ah. sou Boston. Eu torço pro time que me paga, pô. É isso aí. Tá ó. certo. O Boston que... Técnico e jogador não torce. Né? Já- Tem isso mesmo, Guilherme, Cara, no futebol? Assim, eu obviamente eu tenho um time que eu torci, né, desde a minha E infância. eu sei qual é. Mas assim, o que acontece de fato? Quando você trabalha naquele ambiente profissional ali, você é o mais profissional possível. Hoje eu tenho eu gosto do Flamengo, de fato, né? Eu era muito flamenguista. Hoje eu assisto alguns jogos e tudo. Mas não sou tão torcedor mais. Muda, né? É um amor, né? Eu não sou torcedor mais, entendeu? Eu já torci muito, de fato. Não. Mas hoje eu não sou torcedor. Hoje eu torço pro Boston, entendeu? Hoje eu quero que o Boston ganhe. A galera ficou satisfeita assistindo agora, né? Igual, por exemplo, o atleticano, mas ele, entre Boston e Atlético, ele escolhe o Boston. Não, Ele escolhe o Boston. Você não sabe o que ele fez quando a Claro que ele escolhe o Boston. Se ele Quando a estiver ali Leidiane, dentro, né, ele escolhe. a Leidiane, jogador do Flamengo, veio aqui, né? Aham. Ele falou assim: eu não me recuso a pôr uma camisa do Flamengo, vou pôr do Fluminense. Me vestiu a camisa do Fluminense. Então não duvide que ele vá torcer pro Atlético, não, porque é uma probabilidade muito grande. É um amor, cara, é um amor. E pior que o Atlético veio aqui e perdeu pro Boston. Perdeu, ué. Aí dá merda. Vai falar, os meninos vai falar que o time do Boston não é bom. É, claro que é bom. Né, a Você gente... recebe muitas críticas nessa área? Até que o pessoal assim, aqui não pega no meu pé, não, né? Eu sou daqui, né? O pessoal me conhece. O pessoal sabe o profissional que eu sou também. Então, assim, é normal o torcedor ir lá pra beira do campo, às vezes xingar. É o calor do momento, né? E a gente não Futebol acerta. tem dois lados, né? Cobrança e felicidade. A gente não acerta em tudo. Às vezes a gente faz uma substituição errada que dá certo. Às vezes faz a certa que dá errado. Mas eu torço pro Boston avançar. E igual, pra mim, foi muito rápido eles conseguirem o acesso na Série A do Mineiro. Foi muito rápido. E é uma vantagem muito grande pra cidade também, né? A cultura de Manhuaçu. Imagina receber um jogo da Série A do Mineiro, profissional. Daqui uns anos vai estar lá, se Deus quiser. Esse ano foi quase. A gente não deu, mas assim, o Boston se prepara para isso. E eu acho que o seguinte, e a minha visão, óbvio que nós queríamos subir esse ano. Quando eu falo nós, eu me incluo porque eu sou Boston. É Né? tudo. E não deu certo, né?
Mas se a gente for pensar a curto, médio e longo prazo, o Boston vai subir. Eu falo que tem um planejamento, pode ser, né, pode cara? ser ano que vem, né? Pode estar em 2023, 2024 na Série A. Pode ser em 2025. Mas vai subir. O Boston vai construir um puta de um estádio ali. O Boston vai ter estrutura. Fantástica. Então, assim, ele vai subir. Não aconteceu agora. Acontece. Às vezes não deu certo. Mas vai subir. Demais. Pela estrutura e pelo que tá se Um destaque muito grande. Né? fazendo aí. Um empenho muito O Renato é um cara, assim, muito Visionário. fantástico. E tem ali na direção o Vanner, que de fato sabe o que fazer, né? Sabe guiar os caminhos do clube. Compraram a ideia de verdade, né? Estão investindo, acreditando, né? Isso é E eu muito acho importante. que a cidade tem que abraçar mais. Tem que abraçar, tem que Porque apoiar assim, mais. é o clube. É o clube Boston. Pô, eu falo, rapaziada, é o nome do clube, pô. Coloca o nome da sua empresa no Ioaçu. Não é só porque você é da cidade, né? Então, assim, eu vejo que o Boston tem crescido muito e as pessoas têm gostado de ir ao estádio, tanto que estava lotado nos últimos jogos ali. E isso vai acontecer corriqueiramente, porque é uma atração. Porra, outro dia eu fui lá assistir um jogo do Sub-20, né? Porque eu não tava trabalhando. Pô, é bom demais assistir um jogo de futebol, principalmente um jogo de nível, não pelada. Né? Jogo de eu vou, assisto um amador aqui, entendeu? É legal, é bom. Assisto o jogo do Boston e assim, eu gosto de futebol. Então assim, pra quem gosta de futebol, o Boston é um atrativo assim, fantástico no momento. Desde o Sub-15 ao Sub-20. Vai movimentar a economia da cidade, Então, né? Eu costumo ir nos jogos e falo que compensa. Sair domingo de manhã de casa e assistir, porque é igual ele falou, pra quem gosta é uma atração, é um espetáculo, um show e vale a pena. Guilherme, você tocou num assunto que da galera reclamar de poucos atletas da cidade dentro do Boston. E é uma coisa que eu cobro, várias pessoas cobram, mas a gente não sabe o que realmente rola lá dentro, né? Tipo assim, igual você falou, o menino joga bem aqui na quadra, na pelada ali, mas quando chega pra fazer o teste lá, é diferente. Só que a galera também cita de ter um jogador de fora aqui igual o da cidade. E por que o de fora tá dentro do clube e o da cidade ficou de fora do time? Vou te fazer uma pergunta. Posso fazer Pode. uma pergunta? Por que o torcedor tem sempre razão? Você sabe me responder? O torcedor quer sempre ter razão, né? Porque ele nunca prova da realidade. A razão vai estar sempre nas palavras dele. Eu falei pra colocar o fulano. E o torcedor sempre tem a razão, cara. Sempre tem a razão. Mas assim, como que a gente nivela isso? Ah, esse jogador da cidade é melhor. Eu acredito que seja. Mas às vezes ele foi lá e não conseguiu ser aprovado. Porque... por uma série de situações, né? A gente vê o jogador de futebol não para jogar um ano. A gente pensa no processo de formação. Pra ele chegar no profissional, né? Pra ele chegar no profissional. Então, assim, pegar o atleta para ele jogar um ano, será que é o viável? Aí a gente entra naquela questão de sonhos, né? A gente não mexe somente com o que o atleta quer, ou o que o pai quer, ou o que a mãe quer. A gente mexe com um ser humano, um atleta de 14, 15, 16, 17 anos. Às vezes realmente ele é bom. Mas às vezes quando vai para um nível competitivo, ele não consegue mostrar que ele é bom o suficiente ali. Ah, mas por que, professor? Tem como trabalhar isso? Às vezes não. Porque a maturidade competitiva, ela se dá ao longo dos anos. Então, assim, às vezes ele vai chegar lá, vai bater e... opa. Sentir, né? Sentir. Então, assim, não só daqui, mas como vários. A gente avaliou mais de 300 atletas, 400, 500, 600, por categoria dentro do CT, velho. Dentro do CT, toda semana 10, 5, 15... quando eu falo 600, você pode falar, né, de maneira geral. Fora as peneiras que o nosso captador faz. Muitos atletas vão lá na peneira e arrebentam. Quando chega no clube não consegue. Por quê? Pela questão competitiva, entendeu? Não dá pra gente cravar. Ah, ele é melhor.
Não, traz pra gente. Tanto que a gente recebeu muitos atletas da cidade. A gente recebeu atletas da cidade, atletas de reduto, de um entorno. Então, assim... Mas às vezes não conseguiram passar por N fatores. Aí é coisa Do futebol. do futebol e do clube. Entendeu? Às vezes... por que tem muito de fora? Por que tem... Pô, vai lá no Cruzeiro ver quantos de BH tem lá. Interessante. Entendeu? Então, assim, a gente... No dia do teste também, alguma coisa que possa ter atrapalhado aquele cara e o outro se saiu melhor. Os meninos aqui, por exemplo, a gente sempre faz teste no Sub-15 de 3, 4 dias, né? Isso, tem... 4 dias. Não é só um dia, né? É uma preparação. Então, assim, a gente vê, por exemplo, a gente tem alguns parceiros aí na cidade que de vez em quando nos ligam, pede pra teste, as portas sempre estão abertas. E principalmente me mandam mensagem, né? E a gente leva. Mas às vezes não deu certo, pô. Assim como um 09 que é de Simonésia deu certo, por que as pessoas não focam? Puta, o 09 tá treinando com o Sub-15, 3 anos mais velho que ele, velho. O 08 de Manhuaçu tá treinando com o Sub-15. O 07... não tem como a gente ter 20 jogadores no elenco da cidade. Ou desses 20, 10, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente não tem de um estado. A gente tem... O estado que a gente tem mais jogadores é Minas Gerais, pô. Óbvio que é o estado que nós estamos. Mas a gente pega de todos... Tem jogador lá de Manaus, pô, de Rondônia. Que massa. Eu sinto o Nordeste também bem presente. Tem, Nordeste. É isso que eu ia te perguntar quando você falou do treinamento, se da peneira que fala, se dá pro jogador mostrar tudo aquilo que sabe nesse período de Na teste. peneira em si, não. Mas na semana de teste, eu acho que já dá pra ver futuro, potencial nele. Assim, a peneira, ela é assim. A gente vai observando o perfil do jogador. O que é o perfil? Não adianta você pegar um zagueiro de 1,50m e colocar ele na zaga. Ele não tem perfil de zagueiro. Não adianta você pegar um goleiro de 1,30m e colocar ele. Ele não tem perfil de goleiro. Não vai, né? Então, assim, ele é bom. Mas ele vai jogar profissional? Você investiria nele para jogar profissional? Então a gente pensa futebol como investimento também. Então a gente tem que pensar no atleta para futuro. Escalar o cara. Entendeu? Por exemplo, Verdade. você aceitaria um goleiro de 1,30m, 1,50m no futebol de campo ali? É difícil. Em nenhuma categoria. Mas ele é bom. Ele é bom onde? No futsal. É assim, a gente olha perfil, a gente olha como ele se comporta, se tem um primeiro toque bom. Às vezes ele foi aprovado, ele foi aprovado simplesmente porque ele tem um perfil, ele é técnico e tal. Vamos levar pra ver esse menino num nível mais competitivo. Chegam lá, é 50-50. Pode dar certo, pode dar errado. Massa. Então, assim, essa questão de ser da cidade é uma questão muito batida, né? A gente avalia, cara. A gente avalia. Se ele for bom o suficiente, ele vai estar lá. Não é questão de ser bom o suficiente. É questão de deu certo ou não deu. Às vezes o atleta é bom pra estar lá. Só que às vezes ele não conseguiu exercer naquela semana. Entendi. Tem que dar 15 dias, tem que dar um mês, tem que dar... A gente tem uma competição daqui a 30 dias, a gente não pode ficar, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes o atleta é bom, mas ele não conseguiu reproduzir naqueles Naquele momento ali não funcionou. naqueles 5 dias que ele teve de avaliação. São 5 dias, rapaziada. Uma semana. 5 dias. É muito tempo para um atleta mostrar alguma coisa. Com certeza. Primeiro dia ele sentiu a pressão. Segundo já vai ali. Então Entendeu? dá pra ele evoluir. Dá para ele evoluir. Dá para ele mostrar. E os treinos são abertos, mais curtos, mais fechados, mais toques na bola, os treinos técnicos. Então, assim, dá para ele. Entendeu? Uma coisa que rola também, até em futebol profissional, cara. A galera corneta. Pô, o pai desse menino só pode ter pagado pra ele estar aí dentro. Você escuta muito isso, Guilherme? Cara, pode ser que algum torcedor fale e eu não escuto não, porque o Boston ninguém paga pra estar lá. Não, ninguém. Não, a gente acredita que não acontece isso, não é possível. E o Boston, se eu não me engano, dos grandes, tirando o América, o Atlético e o Cruzeiro. Cruzeiro, se eu não, É grande ainda, brincadeira. salvo me engano, é o seguinte, o Boston é o único que paga ajuda de custo a todos os atletas.
Eu não sei como funcionam as outras equipes, mas o Boston, Sim. todos os atletas que estão ali recebem ajuda de custo, todos. Até o 09 De Ao- Simonese. de Simonésia. Todos recebem, todos. Aí a gente tem um Matipó, que mora em Matipó também, tá ali no Boston, que é meu zagueiro. Ó, bacana. Então, assim, a gente tem meninos da região. Tem meninos da região. Só que o povo... Aí a gente tem que entender o seguinte. Nós temos. E são os atletas que nós conseguimos captar. Não, cara, mas você tem um cara de Simonese é muito menor que o Manhuaçu, Matipó, então é muito massa ter essa galera que não ia ter Nós oportunidade de temos. talvez, em outro lugar. Nós temos atletas de Manhuaçu no 17, nós temos atletas... Então, assim, nós temos atletas da região. Muito massa. Mas a gente não consegue ter o todo. Né? E é isso. Até porque não tem como, né, cara? Tem que ampliar, tem que buscar em outros lugares. É igual você Jogaria no falou. Boston? Eu? É. Não tem talento pra isso, não. Jornalista talvez, mas jogador não dá, não. Mas é isso, né? Cara, E aí, Guilherme, gostei gostou do demais, papo? Gostei demais, achei bacana pra caramba. Ah, gostei, cara. Tem mais meia horinha aí? Ficar falando mal da vida dos outros agora sem câmera. Claro. Bom, cara, foi uma honra te ter aqui com a gente, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí, né? Se você é aluno dele, o que você acha dele. Pode esbravejar aqui. Aluno não, filho. É, filho, né? Não, aluno é quando é professor na escola. É, isso aí. Se você foi atleta dele, atleta. Atleta é interessante. É que eu nunca passei por isso. Nunca fui um atleta de ninguém. Não. Bom, pessoal, nossos patrocinadores aqui, bom, a Leg Trânsito é patrocinadora presente do com a Minuto Jovem, né? O grupo Leg Trânsito com autoescola online tá com dificuldade em qualquer coisa na área de trânsito. Acesse o canal deles, o link tá aqui na descrição para vocês acessarem e me acompanhar também do zero até eu passar na prova. No Essa momento... série tá bacana. Tá massa, batendo recordes de audiência, tá, gente? Vamos ver. Vamos bater os 4 milhões aí Será logo. que o Matheus vai passar? Será que eu vou passar? Quantas aulas eu Se vou o precisar? Matheus reprovar, vai ser muito Matheus feio, quer né, provar o cara? Ronaldo. Vai ser muito feio. Triste, né? Não posso, não. O pessoal comentando lá, pô, velho, privilegiado demais, fazendo aula com o Ronaldo. E reprovou. Não é possível. Então, cara, eu não vou reprovar, não. Mas pra eu fazer a prova e pra eu estudar, eu tenho que estar em alguma outra escola. E a autoescola que eu tô é a Autoescola Shekinah, CFC A Shekinah. melhor de meu Vai tirar a carteira, cara? É a Autoescola Shekinah. Não tem jeito. Pensou em CNH? Autoescola chique, né? É, isso aí até rima, gente. É sensacional. O Marquinhos já começou, já tá no pique, vai fazer a prova escrita já em breve, né? Amém. Pois é, não pode reprovar também não, porque a autoescola online te patrocina. Rapaz. Você que fez nem, o curso. Nem sinto pressão. Foi o Marquinhos que editou o curso de legislação, gente. Ele não pode, você não tem o direito de Você não tem esse Imagina o direito. cara que editou o curso todo reprovando na teórica. Não, você não. Rapaz, Você tirou 15? Imagina. Se eu reprovar, eu já saio direto pro RH. É, já vai pego a direto, minha é. inscrição. Já não era. pode reprovar. Entre em contato com a Autoescola Shekinah, cara, pra você fazer tudo certinho, com a comunidade sensacional e não tem erro. A Autoescola Shekinah é garantido. Tá precisando de qualquer coisa na área de pinturas, vai decorar o seu cenário, pintar sua casa, construir sua casa, Tinalto Tintas Oficial garante que você tenha tudo isso com um preço bacana, com atendimento sensacional, o atendimento deles deles. é fora do normal. Vou deixar um link aqui na descrição com o episódio do Milton, que é o dono da Tinalto, que já esteve aqui, para você assistir e conhecer um pouco da história, né? Da Por Tinalto, trás dessa dele empresa, por também. trás disso, que é uma empresa que compra nossas ideias, que apoia, não tem nada melhor que isso, né? Merenda, amor, pega ele pra mim. Tem que alimentar o nosso convidado. O convidado aqui é bem recebido. Mentira. Tem um lanche. Não é só a batata. A batata é pra não murchar. Calma aí, pagar. Tá. Essa canequinha que eu levo também. Eu vou pedir o Rafael pra ele mandar uns. Essa canequinha aqui é bonitinha, hein? Você gostou da caneca, né? Gostei dela. Quem mandou a merenda pra nós hoje, Marquinhos? Foi a Big Burger. Nossa, o Filipão, ele faz. Ele tá sempre apoiando a gente, sempre deixando o nosso convidado bem também. Que eu já vou presentear nosso convidado aqui com um lanchão do Big Burger. Ó, se liga. Obrigado. E fora a batata que ele mandou, que a, A gente batata foi já comendo, comeu né? tudo já. Se liga nesse lanche aqui. Tá em dúvida, cara? Tô com vontade de comer um lanche, não sei de onde. Big Burger, pede aí agora. Chega Agora. quentinho, chega muito gostoso pra você. Passar aí sua terça-feira, sua quarta-feira, sua semana, qualquer dia, cara. O Big Burger Pensa vai agora, eu sei que você solucionar tá isso. morrendo de fome vendo a gente comer isso aqui. É porque é um horário bom pra você comer um lanche, né? Muito. Tá com preguiça de fazer janta, cara? É Big Burger na hora, né? Não tem Ó, solução e melhor que essa. pediu, Isso aí foi fala que foi pelo Minuto Jovem, tá? Será que tem desconto? Manda lá, pergunta, tem desconto? Vem pelo Minuto Jovem, vão em peso lá que eu tenho certeza que eles vão te dar um desconto. Verdade. É isso aí. Bom, cara,
Aí você te agradeço mais uma vez por estar aqui, cara. Como que a galera faz pra te conhecer o seu trabalho, o Boston City mesmo, o Instagram, pra acompanhar o seu perfil? Só manda mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Eu faço questão, né? Às vezes não consigo. Às vezes demora, Às né? vezes demora um pouquinho, porque assim. É muita coisa. Muita coisa, né? Mas assim. E qual que é o Instagram? Guilherme, aí você vai Aí você me apertou, camarada. Pera aí, deixa eu ver Enquanto aqui. ele vai procurando ali, fala isso aqui É do Big Burger. do Big Burger junto com Boquinhas, que é Show. um lanchonete bem famoso aqui na cidade, que na compra acima de R$35 você ganha um cupom pra concorrer prêmios. E qualquer coisinha, você compra 2 lanches, já vai conseguir, né? Já vai conseguir o Vamos. cupom. Ó, primeiro prêmio, R$200 no Pix. Nossa. Segundo prêmio, R$400 no Pix. E o terceiro prêmio... Uma TV 40 polegadas. Putz, pensa. Então, ó, vai lá no Eu concorri, tô precisando de pão aqui. Boquinhas da Praça. É isso aí. Lá no Instagram, segue muito e concorra que vale a pena. Vale demais. Fala aí, Guilherme Otti. Guilherme Otti. É simples, Eu é achei simples. que tinha um ponto ali, mas só digitar Guilherme H-O-T-H. É isso aí, pessoal. Sigam ele lá, sigam a gente aqui também. Quer se tornar membro do Minuto Jovem? Seja membro aqui. E até o próximo episódio. Valeu, rapaziada.